a palavra de Deus com o co-pastor Murilo Afonso de Jesus. Amém? A palavra de segurança. Amém, amados? Amém. Paz do Senhor. Amém. Vamos dar graças ao Senhor. Pai, te damos graças por essa oportunidade, por esse privilégio, de poder estar diante da tua igreja, poder falar da tua palavra. Venha falar em nossos corações. Nos ajude nessa noite mais uma vez, Senhor. Por graça, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podemos aceitar o Senhor. Fazer uma apresentação, algumas pessoas que nos visitam, não dá nome, tem um nome, mas eu quero, quando eu tenho o nome do Del, que é a personalidade do Luciano, por favor, Del, é um irmão, um amigo, Senhor. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Nada nome na Bíblia é o. Glória a Deus. Kelson. Eu só fiz pele, glória, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. O que Deus falou para mim, então. Amém? Amém. Quem gostaria de pregar comigo hoje? Eu. Quer me ajudar a pregar hoje? Só a Lore quer me ajudar a pregar hoje. Todo mundo hoje vai me ajudar a pregar. Todo mundo vai ler a Bíblia hoje. Amém. Todo mundo. De cara já abre sua Bíblia. Adriano está me olhando na minha sala assim, você vai me ajudar também hoje a pregar? Seu nome está aqui na mente já. Filipenses capítulo 2, o verso 15. Vamos todos começar por aqui. Filipenses capítulo 2, o verso 15. Hoje vai ser uma forma um pouco diferente de pregar. Mas é para todo mundo pregar hoje. Quem trouxe Bíblia aí diz amém. Amém. Quem não trouxe assim foi mal. Foi mal. Não acredito que eu trouxe a Bíblia, meu irmão. E quer pregar, quer me dar pregar hoje sem Bíblia? O Espírito Santo, mas sem a palavra dele tá difícil, né, irmão? Então pega uma Bíblia emprestada aí, Lore, português, hebraico, qualquer outra coisa aí. Você vai me ajudar a pregar hoje. Filipenses capítulo 2, o verso 15. Vamos todo mundo hoje debulhar a palavra hoje. Né, Rafa? Debulhar esse negócio de gosto de gás hoje. Quem achou diz amém. Amém. Então vamos lá. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Amém. Olha, o tema que você querer dar para a mensagem hoje você dá, porque você vai pregar ela hoje, então você dá o tema que você quiser. Eu coloquei alguns temas aqui: vida no altar, vida com Deus. Mas eu quero mais chamar a atenção de vocês nessa frase que eu vou falar agora, que eu postei semana passada no Facebook. Olha, o nosso maior inimigo não é o cara do inferno, entre parênteses, o diabo, mas o cara do espelho. Abre parênteses, eu e você. Esse é o nosso maior inimigo. E é sobre essa pessoa bonitinha que eu vou mexer com ela hoje. Comigo e com você. Amém? Todo mundo de Bíblia aberta, ninguém pode fechar a Bíblia hoje não. Efésios capítulo 5, vamos depois esse trem aqui. Efésios capítulo 5, do verso 11 ao 18. Todo mundo me acompanhando, vamos lá. E não... Wait. 5 o quê? 18. Efésios capítulo 5. Desculpa, gente. É do 1 ao 18. Vamos lá para a cabeça. Lê bem bonitinho. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave.
Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém os santos, nem torpezas, nem pardoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aperta uma pausa aqui. Na medida que eu for lendo, a turma boa de Bíblia aí, vocês podem abrir todo o texto que vocês acharem. Vou dar uma oportunidade bem rápido. Todo mundo de Bíblia na mão, para encontrar um texto que fala sobre isso que eu estou lendo aqui agora, do 1 ao 18. Qualquer texto dentro disso que eu estou lendo aqui, vocês encontrarem, vocês têm que me ajudar. Os diáconos aí já ficam de plantão, beleza? Vocês vão ajudar aí. Lu, vamos trabalhar, todo mundo. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ignorantes, em algumas versões, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. 18 para fechar. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Mais uma vez, enchei-vos do... Está fraco mais. Enchei-vos do... Espírito Santo. Solta essa garganta. Queridos, o texto que nós estamos lendo, você está todo mundo procurando já, né? Está todo mundo de Bíblia aberta aí, né? Os seminaristas aí, vocês não podem deixar passar vergonha aqui hoje não. Senão na sala vocês vão ver o serviço. Essa turma de seminário aí. Primeira coisa, quando eu entrar no primeiro ano do seminário, isso aqui é o textual. É o textual do seminário. Eu quero destacar só um ponto desse que nós lemos aqui, no verso 11, que é algo que eu quero só dar uma piscada só, depois deixa o Espírito Santo falar nos nossos corações. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Pastor, como está na sua versão, verso 11? Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Quem tem outra versão diferente da minha do pastor? Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, mas porém reprovai-las.
não sejais cúmplices. A sua NVI, né, Rafa? Você acha que é, né? Have English. Have English. Então pode ir. Manda ver aí, meu irmão. And don't participate in the unfruitful actions of darkness. Instead, you should reveal the truth about them. E não participeis com as obras infrutuosas. A minha versão fala isso. A minha fala, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Queridos, quantas vezes eu e você fazemos isso? Quantas vezes nós nos prendemos nessas coisas infrutíferas? E sabe o que é pior? Nós mexemos com coisa que nós sabemos que é infrutífera e queremos que ela dê fruto. Nós mexemos querendo que ela dê fruto, mas já sabemos que não dá fruto. Vocês conseguem entender isso? Vocês querem uma prática? Vocês querem só uma ideia? As coisas do velho homem, das trevas. O que o verso 8 diz: porque no outro tempo nós éramos trevas. Amém. Éramos, passado, já foi, já era. Glória a Deus, aleluia. Já era. Mas e o porquê que todo dia nós somos tendenciosos a mexer com as coisas do velho homem? Você sabe por quê? Porque ela nunca sai em frente com nós. Nunca sai. Todo dia que você olha no espelho, você tem aquela carinha lá. Alguns acham bonitinha, outros dizem que não, mas é essa carinha que todo mundo tem. Sei qual sou eu, para mim. Enquanto Jesus não fala, né? Depois, se você for glorificado, tomara, você fica bonito, eu também. Então, queridos, nós éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Essa é uma dificuldade, essa geração que nós estamos tendo, que na verdade não começou agora não. Segundo um escritor aí, muito conhecido aí, da década do século XVI, na época dele ele já falava tudo que eu estou pregando hoje. Essa semana eu estava lendo sobre esse cara, um inglês, não vou falar o nome aqui não, porque esse cara fica com vergonha de falar o nome do cara. É um nome cabuloso aí pro cara aí. Então, não é o John Wesley, da mesma época dele, da mesma época do John Wesley. O nome do cara é John Owen, ou uma coisa assim. Como é que é o final do cara aí? A Luciana sabe isso, ele não quer falar não. E esse cara, ele era um cara muito, ele foi um dos caras mais cultos da Inglaterra. Um cara muito estudioso. E quando ele converteu ao cristianismo, com 19 anos ele se tornou pastor. E quem lembra daquele livro, quem já ouviu falar daquele livro, O Peregrino? Segundo a história, depois da Bíblia, é o livro mais vendido. Né? Eu tenho ele em casa, quem querer pegar aí pode ler. É uma história muito linda, bonita e tal. Então esse livro foi muito vendido. Só que o cara que escreveu o livro, O Peregrino, é John Bunyan. Como é que é? Bunyan, coisa assim, o final do nome do cara. Se você sabe os nomes dele, vocês não me ajudam. Eu alguma coisa. Só que esse cara, ele era pobre. O pai dele era latoeiro. Então, quando esse cara muito culto chegou diante do rei daquela época, lá, sabe que cara que era aquele, do grandão lá do país, ele falou que ia se relacionar com esse cara, que era o escritor do livro Peregrino. O cara falou com ele assim: você tá doido? Você vai descer o nível daquele cara? O pai dele é um latoeiro, é um cara que mexe com ferro velho. Você, do nível que você é, você vai se relacionar com essas pessoas. E aí ele fala que
se eu não me relacionar com elas, com quem eu devo me relacionar? Porque é do simples que vem as grandes sabedorias. Amém. Gente, eu estou falando de um cara que até hoje o túmulo dele está lá em Londres. Até hoje. E o mais lindo de tudo, que o dele e o desse cara que escreveu o livro O Peregrino, está lá. É só uns 10 metros de distância de um do outro só. Conservado até hoje, para a história. Porque esse cara marcou história na Inglaterra. Por que eu estou falando isso? Porque essa geração nossa, esse que cantou agora por último, que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir. Isso é doido, senhor. Só aqui na Lema que canta essas coisas. O pastor ainda insiste em cantar esse negócio aqui, velho. Isso é coisa de louco. Essa geração, gente, não mira pra ninguém, não. Deus é certo desse povo, imagina. Imagina um trem desse. Só que agora sois luz no Senhor. Fala com o irmão e fala assim: eu e você não temos luz própria. Eu e você não temos luz própria. Sem Jesus, pode falar com ele, pode beliscar, dá um soco aí na testa. Sem Jesus, tu é trevas. Pode falar assim mesmo, se ele achar ruim depois, nós oramos por ele aqui. Sem Jesus, você é treva, nós somos trevas. Se nós somos luz, é no Senhor. É nele que nós somos luz. Agora você quer ver o que é mais lindo? Andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. O texto que nós lemos em Filipenses 2:15, para que sejais irrepreensíveis. O que é isso? Correto. É correto. Sincero. O que é uma pessoa sincera? Aquela pessoa que fala o que está no coração. Não é lero, blá blá blá. Vou falar aqui porque eu sei que a turma vai gostar. Até rimou, né? Lero, blá blá blá. Eu vou falar porque eu sei que a turma vai gostar. Gostei. Só que não adianta, porque quem faz isso não é sincero. É verdade. Não, eu sou sincero. Todo mundo você conversar, não, eu sou um cara muito sincero. Sou um cara irrepreensível. Eu sou muito honesto com as coisas. É verdade. Sabe, cara, porque eu sou bom nos negócios. Essa é a minha praia. Agora, você quer ver o lindo? Filhos de Deus inculpáveis, que não tem culpa. Sabe o único tipo de pessoa que não tem culpa nenhuma no cartório? É os filhos de Deus. Amém. Quer dizer, apesar de não deveria ter culpa, né? Os filhos de Deus são inculpáveis, não tem culpa. A cela, eu vou ler isso aqui mais na frente, a cela que estava sobre mim e você foi paga. Aleluia! Só que nós somos filhos da luz, mas para quê? Para nós andar na luz, assim como na luz Ele está. Oh Deus, maravilhoso. Essa geração que nós estamos passando agora, a gente vai passar, gente, logo está acabando assim também, graças a Deus. Essa geração está tão pobre, porque elas não estão tendo como se espelhar em ninguém. Não está tendo ninguém como referência. Não tem mais aquele negócio, nossa, eu tenho essa pessoa como referência em minha vida. São raras as pessoas. Hoje no mundo evangélico, você pode contar nos dedos, cara. E as mulheres também. Pode contar nos dedos. Agora, você sabe quando nós não temos pessoas de Deus para nos inspirar? Sabe quem a gente começa a ser inspirado por quem? Por esses trem aí, esses caras que ficam cantando essas músicas aí. Agora eu fiquei doce. Luan Santana. Uau, você viu, cara? Bom, cara.
E fica se espelhando nesses caras. Um cara que começou esses dias com uma viola quebrada as cordas, hoje o cara é milionário no Brasil. Sucesso! Sucesso total, igual o Carladinho. Sucesso! Mas por quê? Quem faz esses caras ter sucesso? As mediocridades, os medíocres. Brasileiro nada, os caras fazem sucesso aqui nos Estados Unidos, em toda parte do mundo. Os caras é sucesso. Até de camada amarela os caras andam. Entendeu? Você tá É inteirado. Dodge Ram? Você tá Tem Dodge Ram, inteirado. eu conheço, vai. Inteirado. Você tá doido? Falou que é camada amarela, Dodge Ram. Eu vou de Vanzinha Silva ali, ó. Laudicea Silva ali. Então, por essa pobreza que nós estamos tendo de referências espirituais, ficamos vendo pessoas e admirando. Meu Deus, olha que ministério. Que ministério é esse, hein? Uau, Deus está abençoando. Olha, vocês preparam. Isso aí é pouco que vai vir ainda. Amém, glória a Deus. Não, não dá glória a Deus não. Eu tô falando esses caras aí, ó. Entendi errado. Esses caras vai vir pior que eles, não vai gostar. Pior que esses caras. Por aí você vê o nível que nós vamos caminhando. Por falta de referências. É por isso que andai na luz assim como ele na luz está. Encontramos um médico. O texto que comecei a ler de Efésios é o quê? Sede, pois, imitadores de Deus. De Deus. Como filhos amados. Aqui, todo dia que eu estou tomando meu banho, que eu estou passando gel, ela vai pro banheiro e fica no cabelo. Aí eu vou passar o creme no corpo e ela fica. Tá? Tá? Pedindo creme. Olha a mão dela, ela vai. A mãe dela fica assim com o cabelo. Aí ela fica assim com o cabelo também. Imitando. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos imitar a Deus. Amém. A coragem que Paulo teve, que muitos dessa geração nossa não tem coragem de dizer, é ser depois, falar até que tem, né? Agora de viver é difícil. Ser depois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ser depois, o cara tem que ter muita coragem. Ser depois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É preparado o texto já para ler, gente? Alguém tem texto aí para ler? Alguém tem? Diz amém. Amém. Então, lê o seu, Fabrício. Meu está em Atos 26, 18. Então manda ver aí, seminarista pura aí, o sangue. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os quais são santificados pela fé em mim. Aleluia! Glória a Deus. Alguém vai perguntar para pregar igual o Fabrício? Quem mais vai dar um texto aí? 1 Tessalonicenses 4. 4 e quê? Não. 1 Tessalonicenses 5, 4. Ok, vou ler o 4 depois. Então manda ver, Isacão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sóbrios. O que eu li no verso 18? Não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Lê, manda aí nessa linguagem aí. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No Peniel, nós vamos, o pastor Franco Maximiliano vai estar falando sobre a unção. Gente, vocês não podem perder. Não. Ó, vocês vêm de bicicleta. Ó, vocês vêm de patins, vêm de tudo, mas vocês não podem ficar de fora. Vocês têm que ir para o Peniel. Uma matéria dessa, nós vamos aprender ali a unção. Isso é bom demais. Porque vocês vão saber que uns são e outros não.
Lá vocês vão ver a cortina cair na hora. As moedinhas caem, plim. Há unção e outros não. E lá nós vamos deliciar nessas coisas. Amém. Glória a Deus. Vai ser gostoso demais. Entendeu? Prepare o seu coração para nós estarmos ali no Peniel. Primeiro, Rafa, já que você quer ler para mim, Rafa, leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso do 3 ao 8. Então vamos falar sobre santificação agora, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós vamos falar sobre um pouquinho dela agora. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 e 8. E depois, Isaac não, quer ver? Márcio vai ler 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 19 ao verso 20. Que eu quero falar também sobre. Fala com o irmão falando assim, você quer essa frase bem engraçada, porque. Fala com ele assim, ó. Sai desse corpo que não te pertence. Fala. Sai desse corpo que não te pertence, mamãe. Sai É o texto que Márcio vai ler daqui a pouco. Estou lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3 ao 8. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Olha só. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Márcio, lê para nós 1 Coríntios, o verso 6, capítulo 6, verso 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que coisa linda. Por que eu falei isso, que esse corpo te pertence? Olha aqui, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não é heresia não, gente. Aí, ó. Vocês não pertencem a vocês mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Não foi tipo, você foi caro, viu? Fala assim, ó. Você foi caro, viu? Você não merecia não, mas foi caro, viu? Eu não merecia não. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 3 e 17. Olha o que diz aqui. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus os destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é o quê? É santo. É santo. Fala com o irmão do seu lado assim. Brinca não, senhor. Não destrói esse negócio não. Você cuida dessa carcaça direito. Você cuida desse trem direito, rapaz. Gálatas capítulo 5. Lê Bíblia, gente. Vamos ler Bíblia, vamos correr na Bíblia. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Quem encontrou? Lê para nós, hein, rapidão. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha, esse texto, talvez a gente está cansado de ouvir esse texto de ler, mas esse texto, para mim,
Não só esse, mas outros, mas esse foi o que o Espírito Santo pegou assim e abriu para poder vir todos os outros. Esse texto é o texto que mais me leva a andar no Espírito. Eu vou explicar por quê. Porque a nossa pergunta é essa: meu Deus, por que eu peguei? Por que eu fiz isso, meu Pai? Tem 500 anos, até mesmo antes de Jesus, eu estou tentando esse pecado, eu caio todo dia. Gente, olha, hoje banalizou essa palavra arrependimento. Mas essa palavra não é banal, não. Tem um outro que anda lado a lado com ela, que é o que muitas vezes nós pensamos que é ela, mas não é ela, é remorso. Porque aquele que arrepende, ele não faz de novo. Isso é sério. Isso é sério. Estou arrependido. Você quer ver um dos pontos do arrependimento? É quando a gente pensa assim, ó. Cara, entristeci a Deus. E chora. Senhor, pequei contra ti, Senhor. Pai, me perdoa. Eu acho que Deus perdoa. Agora você quer ver a outra parte do arrependimento? Antes de pedir perdão para Deus, pecado dos infernos. Miséria. Eles vão cair nesse trem de novo. Não. Ô bicho, você não me pega mais não, cara. Isso aqui você não me pega. É ir contra o pecado. Não é ficar. Você derrubou, né, seu bicho? De novo você me jogou na lona, né? Problema não, eu vou limpar Jesus. Jesus, perdoa, Jesus. Ó, não vem não. Então com Jesus. Você fica aí. É por isso que nós não saímos dessa vida de pecado. É porque ele ensinou para nós que é: ó Deus, perdoa, Pai. Perdoa nós, Jesus. E não vai enfrentar a desgrama da miséria que dá o nosso pecado todo dia, não. Isso tem nome, gente. É contra ele que a gente tem que ir, mano. Miséria, você nunca mais vai me pegar. Agora não é falar Jesus perdoa e ficar de boa, não. O segredo está aqui, ó. Andai em espírito, e não cumprirás, e não cumprireis a concupiscência da carne, os desejos da carne. É aquela criança. Acho que eu já falei isso aqui. Quando estava do lado do pai, os meninos batiam nele e tal, eu corria para ficar perto do pai, né? Nós tivemos perto do pai, você vai ver. Ia lá, dava um bicudo no menino, corria para o pai. Vem besta. Vem pra você ver. E ó, escorado no pai. É o que muita gente não faz hoje. Caiu de novo nessa miséria, cresceu, esse pecado. Oh Deus, perdoa aí, viu? Ó, de novo, meu Deus. Olha eu de novo aqui. Olha eu de novo aqui, Deus, perdoa de novo aí. Foi mal. Mas não corre para encher de Deus, não. É só que perdão, aquele remorso. Oh, foi mal. Que foi mal, senhor? Foi péssimo. Segredo, duas fases do arrependimento: é bicudar a boca do pecado e correr para Deus. E encher de Deus. Porque se não encher, você vai voltar de novo. Esse, depois que você enche, esse não vai cair. Você vai cair no próximo, tá vindo depois. Fala, meu Deus, não. Esse infeliz você já matou. O ruim é que ele pensa que matou, ele não matou. Eu sei que esse defunto levantando o braço. Olha eu aqui de novo, lá infeliz. Isso é sério. É simples, a linguagem que eu estou usando aqui, se não entender, não tem nem como desenhar isso aqui não. Mas é isso, porque nós somos chamados para viver em santidade. Em santidade. Mas ninguém consegue santificar nós mesmos, não. É encher de Deus que nós vamos santificando. Como que o Espírito Santo vai poder encher nós?
Só uma coisinha. Esvaziando nós de nós mesmos. Essas imundícias dentro de nós. O Senhor me enche. Como que vai encher, filho? Que lixo vai aí dentro? Tira aquilo de dentro primeiro. Não, Senhor. Bate no liquidificador nesse trem aqui, vai na mistura santa. Que mistura santa? Tem que tirar essa imundícia. Para o rio de Deus vir purificar nós. Dia após dia. Como aquela canção do Thales. Mas todo dia o pecado vem me chama. Mas todo dia. Essa música foi ligada. Mas eu. Ninguém conhece, tem o preto. Vocês estão. Fraga demais. Então vamos lá, para a gente terminar. Vamos falar das armas agora espirituais. Efésios, capítulo 6. A turma do seminário fez essa matéria esses dias aí. Efésios, capítulo 6, verso 11 ao 18. Efésios, capítulo 6, verso 11 ao 18. Ó. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e os lugares celestiais. Portanto, tomai toda. Fala com o seu irmão assim, ó, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia bom. Porque o dia bom vai resistir o que, gente? A gente fala que assim, vem em mim, eu facinho. O dia bom ele fala isso, ó, vem em mim, dia. Sabadão passado, uma turma que foi pro Six Flags aí, eu falei, nossa, nunca vim em mim esse dia. Mas foi bom que eu fiquei em casa. Mas tem dia que você acorda assim, não, vem em mim, rachando esse coco sozinho. No inverno a gente não pode nem falar em direito, né? Nossa, filho, o senhor está pocando. Então, estáis pois firmes, dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Depois de fazer tudo é ficar firme, como um soldado. Estáis pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também sobre o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora 18. Orando em todo tempo com toda a oração. Gente, orando em todo tempo com toda a oração. Parece engraçado esse negócio, né? Orando em todo tempo. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Colossenses capítulo 2, o verso 13 a 14. Alguém que não leu ainda, lê para mim, por favor. Colossenses capítulo 2, o verso 13 e 14. Eu acho que é esse mesmo que eu ia ler. Pode ler. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária.
e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Sabe por quê que eu pedi para todo mundo ler hoje? Falei no vídeo para vocês me ajudarem a pregar. Sabe por quê? Porque eu joguei textos para vocês já procurarem sobre o assunto que nós estamos falando. Todo mundo tinha texto para ler. Mas sabe por quê? Porque não adianta saber texto. Não adianta conhecer da Bíblia. Não adianta. Se não colocarmos em prática, como o Tiago fala. Não simplesmente ouvintes, mas praticantes. Não ouvintes, mas praticantes. Tem que se ver. Mas é isso para que eu e você fui chamado para conhecer a verdade. Gente, de tudo que eu falei aqui, que eu brinquei, falei com vocês, os textos que nós lemos, grava essa palavra, essa frase que eu vou falar agora. Todas as vezes que você for, lembre dessa frase: Senhor, me livra de mim mesmo. Senhor, me livra de mim mesmo. Lembre dessa frase. Comece a deixar o Senhor encher o seu coração. Fique em pé, nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar. Tem uma canção, se eles encontrarem ali, é do Anderson Freire. O nome da música Colisão. Uma música muito linda mesmo. Basicamente preso na letra dessa música. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude, pagar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, vou medir pro mundo e ficar de pé. Não basta conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado por essa oportunidade, por essa palavra que o Senhor falou conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Pai, nós queremos te dar diante do Senhor com confiança nessa noite. Pai, mais do que isso, Pai, nós queremos sair daqui nessa noite com força a enfrentar esse leão dentro de nós. Porque no Senhor nós somos mais do que vencedores. Agora sem Ti, Senhor, nós somos só mais um no meio da multidão. Mas com o Senhor nós somos único e exclusivo. Com o Senhor. Que a Tua igreja nessa noite venha sair deste lugar com esse posicionamento. Começando pela minha vida, Senhor. De todo dia, quando o velho homem tentar levantar, Senhor, o Senhor me dá força, porque é o Senhor que me dá força, Pai, para vencer, o Teu Espírito que cada dia vai nos enchendo, Senhor, na medida que nós vamos chegando diante do Senhor, Pai.
Eu oro por essa igreja, pela vida do pastor Valdirão, pela vida dessa liderança, Senhor, pela vida de cada um dessa igreja, cada um que passa por essas portas, e cada vida que ouvir falar dessa igreja, Senhor, do que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai, possa ver a transformação do Senhor através das nossas vidas. E assim eu oro, Senhor, para que o Senhor venha impactar, Senhor, aonde nós estivermos, Senhor, que nós venhamos ser luz, ser o astros do Senhor nesse mundo, meu Pai. E essa oração que eu te faço nessa hora, por misericórdia, por bondade, te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor.